Oi, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e hoje eu estou trazendo um caso aqui super especial. Por quê? Porque é um caso onde a gente vai analisar uma problemática que está acontecendo num viveiro onde 4 araras, sendo 2 casais, convivem dentro desse mesmo viveiro. E tem várias, durante o relato do tutor, da problemática dele, dá para a gente aprender muito, analisando os vários pontos e as várias partes do e-mail. Então, eu estou começando a gravar, eu ainda vou decidir, quando chegar no ponto de edição, se eu vou soltar isso para vocês em partes, ou se eu vou fazer um vídeo único. De qualquer forma, está super interessante, porque em cada ponto eu vou parando e dando os toques, as dicas, e dá para a gente aprender muito junto com isso, com os estudos de casa, né? Assim que a gente aprende. Então, fiquem ligados, depois da vinheta a gente vai conhecer essa história. Bem, vamos começar a conhecer essa turminha, né? E ele fala assim: meu nome é A, tenho 31 anos e possuo 4 araras, sendo 2 canidés e 2 machos, 2 macaus, 2 araras macaus, que vivem em um viveiro. Essas aves vivem juntas há aproximadamente 6 anos. Sei que cada uma delas tem suas peculiaridades comportamentais. No começo eu consegui pegar e acariciar todas sem muitos problemas. Mas com o passar do tempo foi ficando mais difícil o contato por conta do trabalho e outros afazeres. E acaba que o maior contato que tenho é na hora da alimentação, na parte da manhã. Vou tentar contar aqui a história de cada um em relação ao comportamento e quem sabe assim conseguir alguma ajuda. Nesse ponto aqui é importante dizer para vocês que eu entendo que a gente tem a rotina e a gente tem os afazeres da gente e a gente tem os nossos compromissos. Mas quanto menos tempo a gente passa com elas, menos pet elas ficam. Isso é uma relação, sabe, muito íntima. É preciso que se tenha contato humano com eles, frequente e com um bom tempo, para que eles se mantenham pet, porque senão a tendência é eles realmente ficarem ariscos. Outro aspecto é, quando a gente tira uma ave dessa de dentro de casa para viver num viveiro, como eu fiz aqui em casa, por exemplo, que eles não entram mais dentro de casa, eles não ficam mais dentro de casa, eles não ficam tão pets. É uma escolha e toda escolha tem suas consequências. Tem o lado positivo para o humano, né? Positivo para mim, por exemplo, que eu não vou ter mais a coisa das aves quebrando as coisas dentro de casa. Eu também sou muito alérgica, né? Então aquela história do pó, da pena, as penas, a sujeira dentro de casa também. Então vai ter esse lado bom, né? De você poder relaxar dentro da sua casa sabendo que eles não vão estar o tempo todo quebrando móveis, controle remoto, pegando alguma coisa e quebrando. Por outro lado, eu não posso esperar que eles fiquem petzinhos. Já que a gente está falando da arara dele, usando o exemplo de Carola aqui em casa, Carola, ela era uma ave. Quando ela vivia dentro de casa, ela ficava de barriguinha, ela deitava na cama, sabe? Então a relação da gente, o manejo, o manuseio era um, e outro agora que ela fica 24 horas lá fora. Apesar de eu ir lá, ir de manhã, ir à tarde, se precisar mais vezes lá, mas é muito diferente o comportamento. É como se elas ficassem um pouco mais selvagens, né? Ela não fica tão petzinha, tão fofinha, o comportamento é completamente diferente das aves que são criadas dentro de casa mesmo, e algumas que eu nem recomendo, mas algumas chegam a dormir no mesmo quarto que o tutor, né? Então, existe essa diferenciação
E mais um agravante aqui no caso deles é porque elas estão entrando na fase adulta, 6 anos. A gente costuma brincar, quem é criador, quem já conhece mesmo, de dizer, você venha discutir comigo de comportamento, de manejo, quando as suas aves estiverem com 6 anos, né? Porque ela vai estar com a personalidade dela definida, porque ela vai entrar na maturidade sexual, porque os machos vão estar muito fortes, sentindo e apresentando o comportamento hormonal, porque alguns vão formar casal, e quando eles formam casal, entram naquela fase que você não consegue nem tocar, de ficar agressivo, de ficar inclusive perigoso. E é a fase que muitos tutores acabam se arrependendo e vendendo a ave. Principalmente quando você cria em casal, é muito comum quando chega nessa idade, você começar a ver pessoas na internet revendendo, tentando vender o casal de aves. Aí dão várias desculpas, é por tempo, é por isso, mas a maioria é porque eles já não conseguem mais manejar da mesma forma, porque a gente não maneja mesmo. Quem cria sabe que quando chega, por exemplo, o período reprodutivo, é preciso ter uma atenção e um cuidado maior e se cuidar também, porque vai ter vezes que eles vão querer lhe atacar, vão querer lhe afastar, mas isso aí é um comportamento normal de casal mesmo, eles tendem a se fechar e ficar mais juntos, e a gente como tutor, como criador, tem que ter paciência nesse período. Então, essa fase deles, essa idade deles, é uma idade bem, bem complicada, é uma idade que você vai ter que redobrar o trabalho com eles, né? Para que você não perca essa ave, porque se ela começa a apresentar esses problemas e você não consegue reverter isso, manejar eles e vai se afastando, porque muito tutor faz isso, a ave começa a entrar nesse período, ele por não saber como lidar com a situação, começa a se afastar mais ainda, aí chega um ponto que vocês, se perdem como parceria de amizade, mas que é perfeitamente normal, principalmente quando a gente está falando de casal e aves que vivem em viveiro, deles se fecharem quando formam um casal e ficar mais afastado do tutor, até porque você vai ser o terceiro da relação, tá certo? Vamos seguir com o caso, fiquem ligados na próxima parte do vídeo. Primeira ave que a gente vai falar desse caso dele, eu vou chamar o macho canindé, vou chamar ele de A. E ele diz, esse foi o primeiro. Ele veio com 3 meses de vida, ainda se alimentando na seringa. Ele foi o que ficou mais tempo comigo, desde o começo, desde que chegou. Morava dentro de casa, dormia no quarto, deitava e rolava no chão e essas coisas. Depois foi para o viveiro. Um certo dia, ele voou e se foi por volta de umas 8 da manhã. Mas eu consegui achá-lo próximo de casa por volta das 7 da noite, do mesmo dia. Baita sorte, né? Sim, com certeza. Porém, voltou sem as penas do rabo e com muita fome. Depois disso, nunca mais consegui tocá-lo, sem tomar uma bicada ou sem ter que contê-lo. A única coisa que faz é apenas voar no meu ombro a fim de ganhar um pedaço de banana ou de ração. Tem uma questão aqui nesse ponto, que você disse que ele voltou sem o rabo e que voltou arredio. A experiência de se perder, ela é muito traumatizante para a ave também, né? Ela, além de ser traumatizante para o dono, ela é extremamente traumatizante para a ave. Eu lembro do caso de um papagaio, de uma colega que sumiu por 15 dias e a pessoa que achou cortou a asa dessa ave, essa ave dela voava, era uma ave que era acostumada a voar no bairro, ficar solta na casa dela, e ela foi pega por essa pessoa
cortada a asa e trancada numa gaiola minúscula. E depois de 15 dias, ela procurando muito, por denúncia anônima, ela descobriu onde esse papagaio estava. E esse papagaio, quando voltou, ele estava com muita raiva dela. E quem foi na casa da pessoa lá pegar o papagaio não foi ela. Ela foi, mas teve uma discussão porque a pessoa que achou não, porque pegou na porta da casa dela, não queria entregar. E a confusão começou a ficar acalorada e o marido dela que foi lá resolver e acabou que o marido dela que trouxe o papagaio para casa. E o papagaio, que era hiper, super grudado com ela, demonstrou estar chateado, com raiva diferente, com comportamento diferente. Então, o que se entende disso? O que se entende na cabeça do papagaio, né? O que se passa na cabeça dele? Será que ele culpa ela? Eu passei 15 dias preso, onde é que estava você que não foi me salvar? Quem foi me salvar foi seu marido, você não foi lá. Ele não sabe. Então, ele fica com aquele trauma, e aquela mágoa, aquele medo, e ele acaba descontando no tutor. É um comportamento normal. Como você disse que ele voltou sem as penas do rabo, eu entendo que tentaram pegar essa ave, né? Tanto que ele perdeu as penas do rabo. Não sei se foi pessoa, não sei se um bicho tentou pegar ele e ele acabou conseguindo se soltar. Mas é o que me deixa muito claro de ter acontecido. Aspectos também são importantes nessa história, de como foi também esse resgate. Você quando chegou lá e achou ele, foi fácil de pegar? Você teve que conter ele, a força, né, para trazer ele. Como foi esse resgate? Tudo isso faz diferença nessa mudança dele de relação, além do trauma que aconteceu, né? E também você diz, hoje em dia eu não consigo mais tocá-lo sem tomar uma bicada, sem ter que contê-lo. Toda vez que você contém a força e a contenção, a gente só deve usar se for extremamente necessário, se precisar de fato. Se não, o ideal é que a gente tente com muita paciência. Eu sei que é difícil, que exige muita paciência, mas que a gente tente negociar com esse bicho para não precisar chegar ao ponto da contenção. Porque a contenção, se for banalizada e usada para toda situação que a gente precise pegar nessa ave para alguma coisa, a gente precisar conter ela, força, ela só lhe distancia, ela só quebra a sua relação de confiança com a ave. Ela só vê você como outro e não como parceiro dela, como amigo dela, como alguém que deveria ajudar ela. Mas você passa a representar um perigo para ela, né? Que é uma pessoa que prende a gente à força, ela não é uma pessoa confiável. Então essa relação ela fica meio que estremecida, não é legal. O ideal a ave passou por esse trauma e está diferente com você. Você tentar demonstrar a ele isso, trabalhando ela no dia a dia, mostrando a ela que você é amigo, que você quer o bem dela. Isso é um trabalho diário, sabe? Para recuperar a confiança que a ave tem em você. Mas enfim, sobre essa parte é isso. Essa mudança dessa ave depois dessa perda é uma questão mesmo do trauma que ela sofreu, do medo, do pavor, e a contenção ela só acaba por agravar a coisa.